Tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos e agora é a hora. Alonga, prepara, porque agora vai começar a maratona de exercícios relacionados à cultura corporal de movimento que vai cair no Enem, porque sim, além das suas lágrimas, vai cair essas questões sobre cultura, que é um dos principais blocos de conhecimento. Então, quando a gente já vamos focar aqui na tela, a gente tem o aspecto da cultura relacionado sempre a esse sentido de identidade e diversidade. Porque, como a gente já mencionou em aulas anteriores, cultura é um conhecimento de determinado grupo, essa identificação é justamente com essa correlação que a gente tem com outro indivíduo e a diversidade vem da multiplicidade de saberes. O seu conhecimento, ele é diferente do conhecimento do seu colega, mas que quando se somam, torna-se um novo saber. Então, essa diversidade vai acontecer justamente por essa amplitude de troca. E a identificação vai passar a partir do momento em que você absorve aquele saber, tem aquilo como um fator direcional de quem você é. E aí, por meio dessa situação, a gente vai começando a se identificar, vai multiplicando o saber, vai tendo essa diversidade de conhecimento e aí a gente vai fazendo esse mapeamento da cultura. Como aqui a gente está abordando o aspecto da cultura corporal de movimento, vão ser as relações de saberes relacionadas às nossas práticas corporais. Então, tudo isso aqui conta, beleza? Então, agora, a gente tendo essa breve recapituladinha que a gente já fez, agora, efetivamente, a gente vai botar em questões práticas de exercícios, beleza? Então, foca na tela que a gente vai, primeiramente, analisar o corpo e a expressão artística. Esse é a competência geral, né? Para você acompanhar a resolução desses exercícios, é só seguir aí o gabarito que a gente está colocando em tela, que é a competência número 3, a habilidade número 9, que tem esse direcionamento de fazer essa análise do corpo, expressão artística e cultural, ou seja, aquela correlação que nós falamos. E para você acompanhar essa aula, basta você acompanhar o volume 1, a página 136, questão 73 do livro que vocês têm aí, que a gente já garantiu, beleza? Paz e amor? Então, foca na tela que a gente vai, primeiramente, observar a questão. Olhou ela em tela, faz aquele mapeamento geral, porém, se você está prestando atenção, a gente tem um macetinho, a gente tem uma técnica para fazer a resolução da questão de forma eficaz. Inicialmente, essa primeira questão, a gente vai fazer na mesma estrutura. Que estrutura, professor? Jack Stripador. A gente vai fazer em partes. A gente vai utilizar esses 5 comandos. Identificar o comando, né? Saber o que a pergunta quer saber de fato. Segunda parte, identificar o tema. A gente vai buscar ali compreender sobre o que é aquela questão. A parte número 3, que é executar o comando. Se ele fez um direcionamento, ache a alternativa certa, ache a alternativa errada, faça esse direcionamento de entender e executar o comando, eliminar o que não tiver certo e, por fim, marcar o gabarito. Com essa estrutura organizacional, a gente consegue ter a questão, que vocês já observaram que ela é bem extensa, mas a gente consegue fazer uma limpada e uma filtrada. Normalmente, a gente tem em média uns 3 minutos para a resolução de cada questão. E como o Enem tem questões muito densas, muito literárias, tem muito texto, estrutura textual, a gente tem que ter dinâmica de resolução. Então, a gente já viu a performance, a gente já viu a técnica, agora a gente vai aplicar. A gente já tinha a questão e agora vamos para as parte em parte, né? Então, vamos lá. Primeira parte daquela pergunta que eu já botei em tela, só para a gente recapitular, é essa questão aí que a gente vai responder, tá? Para acompanhar, tá aí o comando, página 136, questão 73, essa é a questão, acompanha aí no livro de vocês e vamos aqui em tela. Primeira parte, identificando o comando, que é a pergunta do que quer saber. E em relação à cultura africana, veja que o direcionamento principal vai ser conhecer a cultura africana em solo brasileiro durante o período colonial e o século XIX. O texto deixa entrever que, eu deixei até em azulzinho ali, ó, um bem destaque, entrever, conhecer palavras é importante. Então, entrever é compreender, é afirmar, é entender. O que o texto deixa a gente a entender? Entrever é nesse sentido, beleza? Então, ele quer saber o que o texto vai dar a entender. Aí, o que a gente vai fazer? Identificar o tema, ou seja, fazer a leitura geral do texto.
A gente pode fazer a leitura dinâmica, eu já deixei aí destacado essas partes em destaque, é o que vai ser mais importante para a nossa absorção. Aqui eu vou fazer a leitura geral, mas quando vocês estiverem resolvendo, é interessante vocês buscarem identificar essa parte um pouco mais objetiva, beleza? Então vamos lá. Ó. De maneira geral, tanto na época colonial como durante o século XIX, a matriz cultural de origem europeia foi a mais valorizada no Brasil. Aqui já tem uma afirmação, que a cultura europeia era mais valorizada aqui no Brasil, enquanto que as manifestações culturais afro-brasileiras foram muitas vezes desprezadas. Então veja, ó, cultura europeia valorizada, cultura afro-brasileira muitas vezes desprezada, desestimuladas e até proibidas. Então, ó, elas eram desestimuladas e há alguns sentidos, ó, até proibidas. Assim, as religiões afro-brasileiras e artes marcial de capoeira foram frequentemente perseguidas pelas autoridades. Por outro lado, veja que eu coloquei em azul, porque ó, eu fiz toda uma afirmação. Agora eu vou fazer uma contraposição. Por outro lado, a cultura afro era proibida, a europeia era valorizada, mas agora, por outro lado, o que acontece? Algumas manifestações de origem folclórica, como a congada, assim como expressões musicais como o lundu, foram toleradas e até estimuladas. Então, recapitulando aqui, a gente tinha a cultura proibida, não valorizada, não estimulada, porém, tem alguns aspectos da cultura afro que era até estimulado ali, ó, vai lá, faz lá, beleza? Então, veja que o texto dá esse direcionamento geral. Então, seguindo para a parte 3, que é executar o comando. O texto deixa entrever, que era entender. O que o texto deu a entender, ó? Eu já fiz o mapeamento aí para vocês, que a cultura de origem europeia foi a mais valorizada no Brasil. As culturas afro-brasileiras foram muitas vezes desprezadas, a capoeira era perseguida e manifestações folclóricas foram toleradas e até estimuladas. De forma geral, foi isso que a gente viu. Cultura europeia mais valorizada, afro-brasileira um pouco menos estimulada, em alguns momentos proibidas, como o caso da capoeira, mas em outra vertente era estimulado, tranquilo? Então foi isso que o texto deu a entrever, ok? E aí, executando aqui, vamos eliminar o que está errado. Não houve permissão para qualquer espécie de manifestação artística e cultural africana. Eu estou deixando aí já explicitado, vocês já estão tendo o direcionamento do gabarito. Vamos mapeando cada um. Qual é o erro da alternativa A? Não houve permissão para qualquer espécie de manifestações artística cultural? Houve sim. Lembra que em alguns aspectos elas eram até estimuladas. Na alternativa B, foi desprezada. Tá certo, a gente estava falando que tinha sido desprezada, porque só eram aceitas manifestações culturais europeias? Não. A gente falou que a europeia era mais valorizada, que a cultura afro ela era rejeitada, porém, em alguns casos, elas eram até estimuladas. Então, a gente não pode afirmar que só as manifestações europeias eram aceitas, apesar de ser a mais absolvida ali, tá? Tranquilo? A gente já tem o comando C, a alternativa C, que houve proibição, embora, ou seja, entretanto, todavia, algumas manifestações tenham sido toleradas e estimuladas, que é o caso do lundu, da congada, que tinha, sim, as proibições no caso da capoeira, porém tinha aquelas que eram permitidas e estimuladas. Então, a gente já sabe qual é o comando certo, a alternativa certa, mas só para finalizar, a alternativa D, a capoeira era permitida? Não, a capoeira das práticas afros era aquela que era proibida, beleza? E a alternativa é manifestações folclóricas foram perseguidas e as artes marciais permitidas. Não, que era justamente esse controle que as autoridades queriam ter, porque as práticas de marciais, no caso a capoeira, poderiam se voltar contra as autoridades. Então a forma de controlar era coibir aquela prática. Então essa é a correlação e a gente já sabe que ela está errada e aí a gente tem o gabarito certo, que é a alternativa C.
E aí, quando você tem a resposta, você faz o quê? Marca o bendito do gabarito. Tranquilo? Marcado o gabarito, compreendido a forma de resolução. Agora a gente vai fazer mais algumas questões, só que agora a gente já vai direto. Eu não vou fazer essa leitura dinâmica. Não, não. Agora é eu e você e eu juntinhos aqui, tiro, porrada e bomba, porque a gente tem 3 minutos para resolver cada uma delas, que é para a gente fazer esse segmento. Eu vou falar rápido, eu já falo rápido, mas eu vou tentar fazer calmo, porque senão eu vou endoidar minha amiga fofa aqui e não é a minha intenção. Então, beleza? Vamos seguir. Textão, vamos direto para o comando. Qual foi o impacto da valorização da matriz cultural de origem europeia no Brasil durante o período colonial e o século XIX na cultura afro-brasileira? Então, aqui a gente está falando dos impactos da valorização relacionados à cultura, de que aspecto? Da cultura afro-brasileira. Então, a gente já tem o direcionamento, a gente vai ter que buscar algumas informações no texto para poder nos dar um norte, né? Então, vamos para a leitura rápida, ó. A cultura é um tema complexo e multifacetado que abrange muitos aspectos da vida humana, como a arte, a religião, a linguagem, a culinária, as tradições e os costumes. Em qualquer sociedade, a cultura é transmitida de geração em geração e molda a forma como as pessoas se comportam, se relacionam e se expressam. No Brasil, a cultura é extremamente diversa e tem raízes em muitas fontes diferentes, incluindo a cultura indígena, africana e europeia. Ao longo da história brasileira, houve momentos em que algumas dessas culturas foram valorizadas e outras em que foram reprimidas, o que teve um impacto significativo na forma como a cultura brasileira se desenvolveu e é vista hoje. Nesse contexto, é importante entender que a cultura afro-brasileira foi influenciada pela matriz cultura de origem europeia durante o período colonial século XIX, bem como as consequências disso para a cultura brasileira como um todo. Qual foi o impacto, como a gente já viu o comando, e aí a gente vai analisando ali as alternativas. O texto serviu apenas para nos nortear sobre o que efetivamente ele está falando. Ele estava falando ali da construção identitária brasileira, que tem essa vertente europeia, indígena e afro, mas que a depender, como teve o período colonial, essa forma de valorizar em alguns aspectos voltados para a cultura afro, foi um pouco mais reprimida, um pouco mais dificultosa. Então, agora, nas alternativas, a gente vai ter que identificar. Se você tivesse um pouco mais de segurança, um pouco mais de desenvoltura, você não necessariamente precisaria do texto. Vejam que ele serviu para nos dar base. Ele foi um texto de embasamento. Porém, a gente provavelmente conseguiria diretamente analisar nas alternativas aquilo que é mais coeso, aquilo que é mais coerente, aquilo que é mais concreto de verdade, beleza? Então vamos aqui para as alternativas. A valorização da matriz cultura europeia não teve nenhum impacto na cultura afro-brasileira. A valorização da matriz cultura europeia não teve nenhum impacto na cultura afro-brasileira? Vamos seguindo. A cultura afro-brasileira foi valorizada e reconhecida pela sua originalidade e riqueza durante todo o período colonial no século XIX. Será que durante todo esse período ela foi valorizada? A cultura afro-brasileira foi muitas vezes desprezada, desestimulada e até mesmo proibida durante o período colonial e século XIX, enquanto a cultura europeia era valorizada. Eita, parece que a gente está achando um gabarito aí, hein? A cultura afro-brasileira foi influenciada positivamente pela cultura europeia, uma vez que essa influencia e ajudou a enriquecer a sua própria expressão cultural. Será? E a cultura afro-brasileira foi preservada como um tesouro nacional durante todo o período colonial e século XIX, apesar da influência da matriz cultural europeia. Então, vamos aqui de gabarito rapidinho, aqui estava só para a gente ampliar um pouquinho, mas
A resposta, muito nitidamente, a gente consegue compreender que é a alternativa C. A cultura afro-brasileira foi muitas vezes desprezada, desestimulada e até mesmo proibida durante o período colonial, durante o século XIX, enquanto a cultura europeia era valorizada, que é justamente aquilo que o texto nos deu, arremeteu e o nosso conhecimento permitiu, que em determinado período histórico, a cultura europeia tinha aquela dinâmica do eurocentrismo, em que ela se colocava como superior às demais e acabava inferiorizando algumas outras, principalmente a afro. Então, essa questão é importante para a gente fazer esse recapitulado histórico e já faz um mapeamento para outras áreas de conhecimento. Tranquilo? Então, vamos resolver mais uma, porque a gente consegue aqui, no tempo que a gente tem, para resolver mais uma. Ó. A cultura corporal de movimento é composta por diversas práticas e atividades que envolvem o corpo humano. Porém, eu já fiz uma coisa errada. O que foi que faz de errado, professor? Você prestou atenção na aula? A gente lê primeiro o comando. A gente não necessariamente precisa ler o texto. Então, vamos para o comando. Foca na tela, ó. As alternativas corretas é só as afirmativas. A gente vai ter que analisar mesmo. Então, a gente vai ter que seguir. No Brasil, essa cultura é influenciada por diversos fatores como a miscigenação e a cultura popular. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. A gente vai fazer o quê? Analisar e tentar encontrar ali algum direcionamento. A capoeira é uma manifestação cultural de origem europeia. Eu já pararei aqui. Olha bem no fundo dos meus olhos. A capoeira é europeia, gente. Eu vou gingar na tua cara se tu me dizer que ela é europeia. Por favor, né? Vamos eliminar tudo que tiver um aí, a gente já descarta. Ó, a alternativa A não vai ser, a alternativa B não vai ser, a alternativa D de maneira alguma, apenas a 1 tá certa? Me respeita, garoto. Eu estudei. E a alternativa E também tem a opção 1. Então, teve um, eu vou precisar continuar lendo, a gente ganha tempo, meu amor, porque tempo é Enem. Então, o que a gente puder fazer para otimizar, a gente faz. A gente sabe que a capoeira não é de origem europeia. Então, a gente descarta tudo que tiver um e a gente ficou apenas com a alternativa... alternativa C, que é a única que descarta a alternativa 1. Por quê? Afirma lá, ó, na afirmativa 2, a dança de salão pode ser uma prática importada da Europa, não faz parte da cultura corporal de movimento brasileira? Olha, a dança de salão tem aquele mapeamento, a quadrilha, não, a quadrilha é do Nordeste, mas o Nordeste ele foi colonizado por quem, gente? Europa. Então, essa influência de dança de salão, aquelas coisas bonitinhas, e esse direcionamento, ele é um pouco europeu. Então, a gente consegue afirmar que sim. E a questão 3, o futebol é uma das práticas esportivas que mais influenciou a cultura corporal de movimento no Brasil, sendo um esporte popular que promove a integração em diferentes camadas sociais. Joga o rico, joga o pobre, joga todo mundo, porque ele tem esse poder de união. E ele difunde um saber, difunde a cultura do esporte. Aqui a gente não pergunta, ei, qual é o seu time? Isso faz parte do nosso enraizamento. Então, esse direcionamento ele está correto. Então, a afirmativa 1 era a única que a gente podia descartar. Aqui a gente teve direcionamento e vejam, muito menos dos 3 minutos. Eu só precisei eliminar uma afirmativa e resolvi a questão, e gabaritei, e acertei. E aqui a gente tem as referências, caso vocês queiram acompanhar esse conteúdo um pouco mais embasado, né? Porque a gente aqui tem referência. Espero que vocês tenham compreendido a resolução. Espero que vocês tenham gostado. E agora é só gabaritar, correr pro abraço, porque cultura a gente tem. O que nos falta é só uma prova pra gente gabaritar o Enem. Vejo vocês numa próxima aula. E é isso aí. Tchau, tchau.